Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Vírgula Cast. Eu já parei de contar porque a gente já tá chegando em números grandes aí de quantidade de podcast. É muito arquivo para editar, mas bora lá para mais um episódio. E assim, não sei se vocês perceberam, mas muitas das vezes eu trago pessoas que, além de serem feras no mercado, são pessoas que fizeram parte da minha carreira e hoje, boa parte do que eu sou hoje foi por causa dessas pessoas. O Jorge veio aqui, o Garzi veio aqui, são pessoas que fizeram parte da minha carreira e construíram o que eu sou hoje e obviamente eu tenho que trazer eles aqui porque além de serem fodas no mercado, são pessoas excelentes e maravilhosas e não é diferente do convidado de hoje. Mas como sempre, antes de eu apresentar o nosso convidado, de eu falar dele, da gente entrar nesses assuntos muito top sobre comunicação, marketing, IA, enfim, novidades, eu quero apresentar os nossos patrocinadores. E é de lei aqui, né? Obviamente, Artes Filmes que, essa galera, sem eles, nada disso estaria acontecendo. Esse conteúdo não chegaria até vocês, esses cortes não chegariam até vocês. Então, tudo isso só acontece por causa da galera da Artes Filmes, que tem essa qualidade de estúdio. Eu acho que mais do que eu falar da qualidade deles, é vocês estarem vendo o que está acontecendo. Essa qualidade de áudio, essa qualidade de imagem, é tudo Artes Filmes. Se não fosse por eles, esse podcast não estaria acontecendo. E eu tenho só a agradecer. Lembrando que você, que é empresário, criador de conteúdo, quer trazer seu conteúdo aqui. Adam, tem ideia de fazer um podcast igual o seu, tal, mas não sei se vai funcionar, não sei se eu me dou bem com a câmera. Gente, vocês têm 30 minutos grátis para quem vê através do Vírgula Cast. E para conseguir esses 30 minutos, leia o QR Code que está aí na tela ou o link está na descrição do vídeo. Chama aí o Vinícius, que ele é do comercial aqui. Fala, Vini, vim através do Adam, do Vírgula Cast, quero aqueles meus 30 minutos. Ele vai marcar na agenda e você vai poder vir aqui e poder testar seu conteúdo aqui de graça por 30 minutos aqui e ver se funciona, se não funciona e tirar esse projeto do papel. Além de ser um lugar fantástico, o nosso convidado ele já veio aqui tem uns anos atrás, mudou tudo do dia que ele veio para o que está hoje, então tá muito maior, tem muito mais coisa. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, tem outras coisas que a gente desenvolveu aqui, painel de LED, tem N formatos de estúdio, enfim. É fantástico. Então, convido vocês a participar e conhecer aqui os estúdios da Artes Filmes. E também a agência P3A, né, que é a minha agência de publicidade. Para você aí que tem uma ideia, tem uma empresa que ainda não engajou no digital, que ainda não engajou aí na comunicação, no marketing, você que já vem fazendo a mesma coisa há muito tempo e quer mudar, nós somos a equipe ideal para você. Lembrando, para você que vem aqui através do Vírgula Cast, eu estou separando uma mentoria de 1 hora, onde você vai entrar em contato comigo, a gente vai sentar, vou olhar sem compromisso nenhum para tua empresa, para teus canais de comunicação, vou trazer um diagnóstico completo de possíveis caminhos que você pode seguir e, obviamente, se a agência P3A puder te ajudar, a gente faz esse plano aí funcionar para você. Então, se você quiser essa mentoria aí de 1 hora, entra aí no QR Code que está aqui na tela, fala com o nosso time, marca a sua reunião comigo e a gente vai bater esse papo. Mas bora lá pro nosso podcast de hoje. Passou aí a parte da publi. Agora vamos pro nosso episódio de hoje. Eu vou começar falando o currículo, como eu sempre falo aqui da galera, né? Ele é pós-graduado em gerenciamento estratégico de marketing, graduado em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, coordenou o MBA em marketing digital na Universidade de Mogi das Cruzes, na UMC, onde eu fiz faculdade também e conheci ele. Atua como docente no curso de comunicação e marketing na mesma instituição. Também leciona na Unifat, no curso de publicidade e propaganda. É sócio da Hub, uma empresa de inteligência e pesquisa voltada para pesquisa e inteligência de mercado. E da GeoInsight, que também é especializada em geomarketing. A gente vai entender o que são essas coisas, geomarketing. Eu lembro que na faculdade ele me deu aula de mídias, aula de publicidade, putz, top. Pra quem achava que publicidade e propaganda não tinha matemática, esse cara acabou com o nosso sonho. Com mais de 29 anos de experiência em comunicação, marketing e negócios, já passou por agências, veículos de comunicação de diferentes portes, com atuação local, nacional e regional e nacional. Foi diretor estudantil na primeira gestão da APP do Alto Tietê, e a gente trouxe o novo presidente da APP, ele veio no último podcast, o Felipe Palmeira. Então ele foi diretor estudantil lá na gestão da APP,
E a gente, depois você explica um pouco o que é a APP também pra galera entender aí. E atualmente integra a diretoria de planejamento da entidade. Então a gente tá junto na diretoria lá da APP, porque eu também vou entrar dentro da diretoria da APP agora. Então, legal. Fábio Inoue, prazer, muito obrigado por ter vindo e aceitado esse convite de estar aqui com a gente, viu? Eu agradeço muito pelo aceite aí. Cara, o prazer é meu, assim, tô muito feliz de estar aqui. Legal. E é muito legal porque tava vendo você fazer a abertura do programa. Uhum. Rapaz, tá falando legalzinho, direitinho e tal. A gente muda, né? Cresce, né? Pra caramba. Aí eu tava lembrando, inclusive, da época que você foi nosso aluno lá. Tem o quê? Que ano que foi? 10 anos? Foi 10 anos que você se formou, né? Deve ter uns 12 anos. 12, 13 anos ali, né? Mais ou menos, assim. E, cara, que diferença. Que diferença. Muda. Muito Engordei legal. um pouco. Não. A cara continua a mesma, mas assim, é muito legal te ver voando aqui. Pô, legal, agora. bacana. Obrigado. Não, imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pô, legal. Feliz. Eu, antes de sempre, em todo podcast, eu venho com uma pergunta que, obviamente, eu não te falei antes, que é justamente para te pegar de saia justa. Você falou, cuidado, você vai falar, não, vou tomar cuidado e vou te fazer essa pergunta, porque eu faço para todo mundo que passa aqui. Esse currículo é gigante, pô, fez um monte de coisa, passou por um monte de lugar, professor, pós-graduado, marketing, publicidade. Mas quando pergunta pra tua mãe e pro teu pai o que o Fábio faz, eles respondem o quê pras pessoas? Cara, Então, é assim, os meus pais, provavelmente eles vão responder que eu sou publicitário, porque vai pra definição mais genérica, assim, né? Eu acabo nem entrando muito no mérito, assim, mais específico do meu dia a dia, que é a parte de pesquisa, entendimento de mercado, a parte de geomarketing, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco a respeito, né? Porque uma coisa que, e aí já puxando um gancho, com o marketing, é uma coisa que é interessante, é que você percebe que conforme o mercado vai mudando, né, o marketing ele vai se especializando e fragmentando para conseguir atender demandas mais direcionadas, específicas, né? E aí eu acho que esse é um grande ponto, assim. Inclusive, cara, eu vou fazendo conexões e ganchos aqui, vamos, tá? Então, se quiser, é um bate-papo, tamo aí. Fica à vontade para me interromper e perguntar o que você achar necessário. Inclusive, pensando agora, sim, do ponto de vista de faculdade, eu acho que, pelo menos na nossa área, acho que o grande trunfo, assim, da graduação, no primeiro momento, é conseguir te dar um pouco dessa visão geral. Sim. Porque quando a gente fala de publicitário, inclusive, o senso comum é que publicitário é o criativo, aquele cara que fica sentado na cadeira, com o pé em cima da mesa, assim, sabe? E de repente já fui. Um momento eureka. Pronto, puta, é isso... Vem o compre uma batom. inspiração divina, exatamente, e alguma coisa do gênero. E, na verdade, é muito pelo contrário, assim, sabe? E, às vezes, eu converso com algumas pessoas que, eu tô pensando em entrar, né, na área, não estudo, pensei até em relação à faculdade, mas tenho dúvidas porque eu não sou criativo. Então, assim, primeiro ponto, né, o que é ser criativo? Relativo, né? Pra caramba, assim, porque... Também existe um senso comum de que a criatividade está muito ligado com a parte... Não, e está muito ligado com a parte, assim, de estética, design, arte, né? E, na verdade, não. Assim, eu vejo que criatividade é muito resolver problemas. É a tua capacidade de resolver problemas. Independente do que seja. Perfeito. Pode ser um arquiteto criativo, um engenheiro criativo, um químico criativo. Perfeito. É a capacidade que você tem de pegar todo o teu conhecimento, tua bagagem ali, por exemplo, né? E criar soluções de maneiras criativas, diferentes e que resolvam esse problema. Você colocou muito bem. Então, assim, é interessante porque, principalmente na nossa área, né? Saindo desse senso comum de que, criativo do ponto de vista de criação de peças publicitárias, cara, você pode ser criativo em soluções de mídia, em soluções de pesquisa, em formas de montar, por exemplo, um cenário para apresentar uma campanha para um cliente que tenha um envolvimento maior e consiga, por exemplo, transmitir uma sensação que você deseja para ele, assim, com mais vigor, com mais intensidade. Então dá para pensar em um monte de coisa, assim, né? E aí é por isso que todo mundo sempre pensa na nossa área, quem não é da área, né? Que a publicidade, o marketing é simplesmente ser criativo do ponto de vista de produção de peças publicitárias, mas vai muito além. O cara meio com cara de
Pablo Picasso, né? Com a boininha, alguma coisa aqui, assim, né? E, inclusive, é um ponto que você colocou que é bem interessante, assim, que é bem legal. Cara, geralmente nos cursos de publicidade, a gente tem a disciplina de mídia. Sim. E dentro da disciplina de mídia que você teve comigo, a gente tem, inclusive, muita conta. Pô, Conta nossa, simples, não é, mas é não é muita pouco, conta. não. É muita conta. Cara, muita eu lembro conta. que eu acho que dos meus arquivos do TCC, é porque, assim, o TCC da UMC é muito denso, né? O meu deu quase 600 páginas, né? Com anexo, com com tudo. anexo, tudo, né? Aquele livro final que a gente até leva pra biblioteca depois, o meu foi bem denso. Mas eu lembro que a parte de mídia, né? Que é onde a gente começa a dividir o orçamento do budget, começa a fazer as planilhas. Cara, era muita planilha, era muita coisa. A gente dividiu ainda a campanha em 2 anos, então ficou gigantesco, dividido por mês, por semana, por... Pra quem não sabe, a parte de mídias ela vai focar muito na divisão do budget, né, para os canais de comunicação, seleção dos meios né? de comunicação, né, a gestão métrica, Métrica, então a gente resultado, considera né? tudo isso, né? Trazer o resultado depois das campanhas. Tanto que, assim, na época que eu dei aula de mídia para vocês, a gente tinha mídia 1 e mídia 2. Sim, né? sim. Então, mídia 1 no primeiro semestre, a gente dava aquela visão geral de mídia, de planejamento, canais de comunicação, características, sim. exatamente, dos veículos de comunicação, etc. E a mídia 2 era um semestre inteiro só de conta e cálculos. Cara, o semestre inteiro. Era muito. Porque assim, a gente tinha que calcular o tempo que ia ficar versus o ROI, versus o retorno, versus depois que foi veiculado, você tinha que fazer a análise. E aí, por exemplo, quando a gente entra em canais mais tradicionais, aí você tem. Cara, isso ficou muito claro na minha cabeça, que tem uma pessoa dentro da televisão ou dentro da agência que ela tinha que ficar assistindo a televisão para saber se passou o comercial no horário que você contratou o negócio, sabe? O check para acompanhar a campanha. O check para acompanhar a campanha. Então, e aí isso tudo ia para relatório, isso tudo virava números que ia para planilha para o pessoal de mídias apresentar. E para mim, assim, faz completo sentido isso, porque, cara, é grana, né? Sim. Assim, vamos sair agora do mundo do TCC, que é um ambiente mundo experimental acadêmico, né? Mas, cara, pensa assim, em um cliente... E é o que eu sempre falo, assim, imagina, é óbvio, né? Vai depender muito do seu segmento, do objetivo que você tem, em termos de resultado de negócios, mas imagina que você tenha uma verba, sei lá, de 10 milhões em um ano. Né? Provavelmente 70%, 80% dessa verba é para mídia. Então, assim, é uma parcela muito grande, um investimento muito grande para você ir no achismo, assim, sabe? Ah, não, põe aí tanto, por exemplo, no programa X, na mídia tal... E se der, deu. Cara, funciona dessa forma, Você acha que um pouco da visão do cliente, muitas das vezes, ou do público em geral, de confiança nessa parte estratégica do publicitário, está muito voltado a esse preconceito de que a gente é só desenvolvimento de arte e pouco número, pouco estratégico? Porque eu sinto, às vezes, muita dificuldade em você chegar num cliente e defender isso, porque ele tem uma previsão do que você faz, diferente do que você realmente está sentando lá e falando de negócio, porque, cara, muitas das reuniões que você tem com muito cliente, com muita gente, é de negócio, é estratégia de posicionamento de marca, de como colocar o teu produto, como vender o teu produto, e você vê, parece que o cara não esperava isso tanto de você. Você acha que tem um pouco essa dificuldade de defesa? Então, assim, é uma ótima pergunta, porque eu acho que depende de vários cenários aí, né? Eu acho que tem aquele cliente, por exemplo, que ele tem um conhecimento muito limitado, né? De marketing de um modo geral, da comunicação de um modo geral. E aí, obviamente, que ele vai tender para esse pensamento que você trouxe, assim, sabe? Então, eu estou contratando o pessoal para fazer as peças, mas todo o restante de gestão, de negócios ou mídia, eu faço por aqui. E o problema não é nem fazer por aqui, né? Por aqui que eu digo internamente ali, né? O problema é que muitas vezes o conhecimento técnico dele é mínimo zero. A respeito disso, né? E aí entra também muito no senso comum. Eu vi muito assim ao longo da minha vida, né? Principalmente nesses clientes que realmente têm um conhecimento técnico da nossa área um pouco mais restrito. Que é o quê? Eu consumo mídia X, então eu entendo que é essa mídia que faz mais sentido. E aí, em vários aspectos, o perfil do consumidor dessa marca
não se alinha nem necessariamente com o próprio perfil do empreendedor. A gente já falou, que distancia ainda mais o negócio. A gente já falou muito sobre isso aqui, que é o empresário, às vezes, ele acha que ele precisa vender para ele. E não, cara, 90% dos casos nem é ele que vai comprar, o perfil dele que vai comprar o próprio produto, né? Seja por classe social, por estilo, por até tipo de produto, né? Então, entender que o consumidor, às vezes, é muito diferente do que você faz. Ah, mas é que eu não uso muito Instagram não funciona. Mas, pô, peraí. Não funciona só porque você não usa? Até que ponto? E essa dificuldade, você acha que está muito ligado a nós, profissionais, que não estamos conseguindo aplicar? Ou você acha que é uma falta de quem empreende poder ter um pouco mais de conhecimento sobre a área? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que tem... Culpa dos dois lados, sim. Eu acho que tem uma parcela dos dois lados, né? Eu acho que tem, como eu comentei, tem muito cliente que ele tem uma visão muito restrita, assim, muito limitada. E, obviamente, que essa visão restrita e limitada vai interferir na condução dele dos negócios em relação à parte de marketing com agência e afins. E a gente sabe que tem muita agência que, cara, não tem condição, não tem estrutura, né? O cara, ele muitas vezes é uma agência porque ele tem um CNPJ de agência, porque ele abriu um negócio, né, do segmento na atuação de agência, mas não necessariamente ele consegue cumprir ali de uma maneira bem feita. Você acha que, assim, aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que é muito pessoal, mas teria que ser como arquiteto, advogado, o cara que é dono de uma agência, ele teria que ser formado? Ele tem que ser... É porque é variável, né? Tem muito cara bom que não se formou, mas, sei lá, o cara tem 40 anos na profissão, sabe? Tipo, não sei até que ponto... Porque existe uma certa responsabilidade como é um dentista, como é um contador, né? Total. Você está mexendo com a vida de uma empresa e essa empresa cuida da vida de muitas pessoas. Então, existe uma questão ética e profissional ali que minimamente precisa ser pensada. Você acha que falta um pouco de ter essa veracidade de o cara precisa ser formado, a equipe precisa ter uma qualificação? Existe isso? Esse é um ponto. Cara, não, assim... porque você tá dentro da academia, né? Sim. Então, o que eu... Cara, assim, hoje, tá? Pode ser que daqui uma semana eu tenha uma visão diferente. Hoje, eu acho que não. Tá. Sabe por quê, Adam? Porque, por exemplo, inclusive pegando essas profissões que vocês trouxeram, que tem alguma regulamentação, alguma restrição de atuação, isso não impede que não tenha maus profissionais. Né? Tem muito advogado ruim, tem muito arquiteto ruim, tem muito dentista ruim, tem muito médico ruim. Então assim... Eu acho que não é um fator impeditivo do cara ser ruim. Eu acho que não necessariamente. E em todas as frentes, tecnicamente, eticamente, de condução de negócio, sabe? Então, hoje eu te digo que eu acredito que não. Tá. Né? Obviamente que talvez desse uma filtrada, mas acho que talvez o filtro não fosse relevante o suficiente para poder mudar essa percepção de modo geral. Tá? Até porque, assim... Mesmo em sala de aula, a gente vê perfis de alunos dos mais variados, sabe? Aqueles alunos que estão mais engajados com o curso, aqueles que estão por estar, entendeu? E aí, no final, muitas vezes, eles conseguem o diploma, então, em teoria, eles estariam certificados, mas a gente vai ter profissionais com perfis de entregas diferentes. Sim. Eu vejo... Isso é um caso muito interessante, porque assim, eu entrei na faculdade já estando na área, né? Então, já entrei na universidade já atuando na área de comunicação, já era designer, então já trabalhava há um tempo. Mas da minha turma que se formou e hoje trabalha com comunicação, acho que a gente conta em uma mão, assim. Da galera, assim, que... Sei lá, 5 ou 6, o dono da IVE é um deles, que foi da minha turma. Tem... Cara, deve ter tem uns 4 ou 5, né, que hoje estão na área. Então, pô, de uma turma que se formou 40 para 4 ou 5 tá na área, realmente é um número muito baixo, né, de gente que realmente foi pro curso, foi atuar como comunicação e com marketing. O mercado é ruim? Não, muito pelo contrário. Eu acho que, assim, eu acho que a nossa área, ela está muito ligada com desempenho de negócios, de um modo geral, né? Eu acho que ela está muito ligada com o número de empresas, porque eu entendo que
toda empresa, independente da área de atuação e do tamanho que ela tenha, ela vai precisar se comunicar em algum momento. Sim. Talvez ela não tenha necessidade de ter uma comunicação constante, como, por exemplo, varejistas, igual uma Casas Bahia da Vida, Magazine Luiza, precisa o tempo tal. inteiro estar Exatamente, não precisa ter essa intensidade, até por conta da natureza de vendas, que acaba sendo diferenciado e etc. Mas eu acho que toda empresa, em algum momento, ela precisa de alguma estratégia de marketing, de alguma solução de comunicação, seja para dizer que chegou em uma nova cidade, seja para citar que está se reposicionando, para, sei lá, mudando o mix daquilo que ela oferece, né? Ou para reforçar melhor as suas características de marca mesmo, enfim, seus valores. Então, acho que sempre tem as opções. Eu acho que o grande problema é essa falta mesmo. A gente volta um pouquinho no começo da conversa, assim, sabe? Do lado dos empreendedores, dos empresários, de não ter isso de uma forma tão clara. Por outro lado, tem muita agência que não faz uma entrega legal, que não consegue entregar com qualidade. E isso, inclusive, acaba afetando o mercado como um todo, né? Se você tem, por exemplo, um mercado mais maduro, eu estou chamando de um mercado maduro. Então, imagina que a gente está falando agora, sei lá, de grandes empresas dentro da cidade de São Paulo, que atuam com agências há 30, 40, 50, 60 anos, independente do gestor de marketing que passe por lá, né? Assim, essa empresa ela já entendeu a importância, por exemplo, e o papel de uma agência, da agência. papel, exatamente. Então, se eu peguei, por exemplo, uma agência, entre aspas, ruim, que não teve uma entrega legal, que o que ela me entregou não atendeu às expectativas iniciais combinadas e tal, eu vou entender que não é um problema do mercado, nem do marketing ou da publicidade em si, mas foi pontual daquela agência. Então, de repente, eu substituo. Eu vou atrás de outra agência, outros profissionais que consigam me entregar com mais qualidade e capacidade. Se você pega, por exemplo, um empresário de um porte menor, que não tem esse conhecimento da maneira como a gente comentou agora há pouco, e aí, de repente, ele pega uma agência e essa agência decepciona ele por conta de entrega, de postura, de qualquer coisa, a possibilidade dele meio que assumir isso como uma visão geral de mercado não é pequena. E não é só isso, né? Às vezes ele passa por 2, 3, ele até tenta 2, 3, e ele pega sempre... E aí pega 2, 3 ruins, né? Porque tem bastante no mercado. Eu acho que é bem interessante essa visão de como que o cliente ele entende. Então, é um papel dos dois lados, né? A gente, e até dentro da app, teria esse papel de, sei lá, conscientizar, né, as próprias agências, mas também conscientizar o empreendedor, o empresário. Falta de ter essas matérias, por exemplo, dentro de uma universidade, porque hoje, basicamente, uma universidade de direito, uma universidade de contabilidade, ela vai focar em te formar um profissional contábil, ser um advogado. Às vezes é poucas matérias de empreendedorismo, poucas matérias para você ser um empresário dentro daquela área. Falta isso também, uma visão educacional? Eu acho que é um ponto legal isso que você colocou. Eu sei que, por exemplo, não posso falar por todas as faculdades, óbvio, mas eu sei que na UMC, alguns cursos que não são necessariamente relacionados com comunicação social, comunicação, já começam a ter disciplinas ali, sabe? Empreendedorismo. Então, vamos falar de marketing, por exemplo, básico. Porque, vamos supor, esse profissional, né? E aí pode ser um dentista, né, um arquiteto, enfim. Ele não precisa ter uma formação robusta. Ele só precisa saber que existe mais ou menos como a coisa funciona. Muitas das vezes a gente pega uns clientes que não sabem a diferença de perfil pessoal para uma página do Instagram. Então é bem diferente, né? Você vê uma questão... mas por que você está rodando um anúncio, mas o anúncio não passou... Eu não recebi o anúncio. Então, mas não é bem assim, você não é o público. Obviamente que você não vai receber. Então, acho que é uma visão mais geral de entender o mínimo. Eu falo que é o mínimo para não ser feito de idiota por pessoas assim, por agências que não sabem entregar o resultado, né? Voltando agora para um lado realmente da academia e desse novo perfil de agência, né? Você acha que com a mudança, principalmente com novas tecnologias, e a gente pode até entrar na IA ou, enfim, outras tecnologias de globalização,
vai mudar o perfil da agência daqui para frente? Então, é difícil falar porque como a tecnologia ela tem se transformado muito rapidamente, então qualquer coisa que a gente meio que fale é especulação, que pode ser que aconteça ou pode ser que não, né? Vamos dizer que você vai jogar aqui e vai ser a mãe de Ná agora, vai? Longe disso. Não, mas assim, é que, com certeza, o desenvolvimento tecnológico como um todo, ele afetou diretamente a nossa área. Primeiro, eu acho que começou afetando os veículos de comunicação há 20, 30 anos, né? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar na área em 96, cara. E eu dei sorte porque eu entrei na área em março de 96, e eu tinha começado a faculdade em fevereiro. Nossa. Então, assim, eu dei muita sorte de começar a entrar na área logo no segundo mês, no terceiro mês, assim, sabe? E aí, de lá, eu fui passando por agências, fazendo estágio e tal, e desde então eu nunca mais saí do mercado, né? Então, por que eu estou contando isso? Só para fazer um gancho. Quando eu comecei a trabalhar aqui em 96, o meu primeiro contato na área foi justamente com pesquisa de mercado. Um professor meu, Zé Maria... Acho que ele ficou dando aula até... Na Brás Cubas, ele ficou por muito tempo, e o Zé, ele tinha uma agência que era Aspecto Propaganda. Ah, tá. E ele ia fazer uma pesquisa de intenção de voto para a Câmara Municipal daqui de Mogi. Né? Isso em 96. 96. Aí ele precisava de equipe de campo, ou seja, aquelas pessoas que pegavam a pranchetinha e iam hoje lá é pranchetinha, né? Antigamente era pranchetinha, hoje era um link no WhatsApp e você responde. Total. Mas assim, ele precisava, né, de alguém, e aí eu falei, cara, eu vou me candidatar e tal. Passei no teste dele, fiz esse trabalho, fiquei um tempo com ele, aí depois que terminou temporário, entrei em agência para fazer outras agências para fazer estágio, sim, foi, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque, em 96 eu entrei na área com pesquisa de mercado, e aí em 99 eu fundei uma agência com uns amigos de sala de aula, que era Pato de Banheira. O nome da agência? Era Pato de Banheira. Pato de Banheira. Muito bom. Cara, era muito legal. E o logotipo era a silhueta do patinho de borracha dentro de uma bolha, assim, sabe? Muito bom. Cara, era muito legal. E aí, na Pato de Banheira, a gente éramos em 4, né? Então, era eu, o Alexandre, o Rodrigo e o Gilian. E a gente assumiu funções específicas para poder fazer, né? Então, eu lembro que o Alexandre, ele era muito bom com texto, ele escrevia muito bem, era muito habilidoso, ele foi trabalhar, se transformou no nosso redator. O Rodrigo, ele era muito bom na parte de design desde a época, ele gostava de estudar a respeito e tal, então ele virou nosso diretor de arte. O Gillian, ele foi para a parte um pouco de atendimento e também de gestão da agência como um todo. E eu ajudava no atendimento, porque eu conhecia bastante gente para tentar reverter isso em contatos, né? E fui cuidar da parte de mídia. E quando eu assumi a parte de mídia mesmo ali, né? Que era o meu principal papel, era muito louco, porque aqui na nossa região tinha algumas agências e em nenhuma delas tinha um profissional dedicado de mídia. Porque normalmente, até quando eu entrei na faculdade, o profissional de mídia era para grandes agências. Dificilmente você via um profissional de mídia dentro de agência pequena. Pois é. E isso acontecia por quê? Porque, por exemplo, cara, em 99, por exemplo, aqui em Mogi, a gente tinha outdoor. Sim. A gente tinha Busdoor. Revista, jornal. A gente tinha uma revista. A gente tinha 2 jornais, que era o Moginizo Diário. A Semana chegou depois, inclusive. Acho que ela chegou em 2000, alguma coisa assim, 2001, não lembro de cabeça. E só. Ainda não tinha TV diária. Não, a TV chegou em 2000. 2000. Entendeu? Então, assim, em teoria eu sou mais antigo que a TV diária aqui. Né? Isso é bom ou é ruim? Boa pergunta. E aí, por que eu tô falando isso? Porque, cara, é muito louco, assim, que a gente tinha muito poucas opções de veículos de comunicação, por isso não precisava de um profissional dedicado específico para isso. Teoricamente, eu não teria muito trabalho. Exatamente, né? E aí, como eram poucas opções de mídia, cara, faz todas as mídias e tá tudo certo. Não precisava de muito dinheiro para você atingir todas, né? Então, quando eu comecei a trabalhar em 99, dedicado como mídia, foi isso. Beleza. Aí, mais ou menos, avança o tempo. Eu lembro que, cara, 2003, mais ou menos, 2004, eu já
obviamente, estava muito de olho na internet, mas a internet ainda era tudo muito tinha mato. Nem Orkut não ainda, tinha, né? não, praticamente em 2003. E assim, a gente tinha meia dúzia de site. Nem todo mundo tinha, nenhum né? local. Computador. Assim, site que eu digo de portais de notícia, Sim. coisas do gênero, né? Era o UOL, sei lá, né? Então tinha o UOL, tinha a Folha, tinha Os grandes, né? Tinha o Star Veja. Media, acho que tinha uma versão do Star Media, se não me engano, nacional, American Online Brasil, o IG, o BOL, Brasil Online. BOL Brasil Online. Né? Então era assim, terra. Sim. Então, assim, você tinha essa meia dúzia de portais e, cara, a gente tinha, que mais? E-mail. Então, eu lembro que eu apresentava os planos de mídia para os clientes e eu já tentava colocar alguma coisa de digital no meio. Porque não dava para você fazer regional ainda na época, né? Se você fosse fazer no terra, era nacional. Exatamente. A única coisa que daria para fazer regionalizado seria, por exemplo, disparos por e-mail. E que era bem complexo ainda fazer regionalizado. Porque você tinha que ter uma... Primeiro que tinha que ter mailing. Exatamente. Você comprou mailing na Santa Efigênia? No CD? Não. Para, todo mundo comprou um CD de mailing na Santa Efigênia. Eu comprava ação de mailing na Abril. Na Abril, porque eles tinham ali dos assinantes, aí você podia fazer ação direcionada tanto para as mídias impressas quanto para o mailing de e-mail deles, né? Legal. Mas eu comprei bastante ali. Então, assim, e eu lembro que eu ia apresentar, por exemplo, então assim, vamos fazer tanto de outdoor, vamos fazer televisão, vamos fazer revista, rádio, jornal e tal, vamos fazer tanto de e-mail. E aí, como o e-mail era muito pouco, então era um percentual muito pequeno, assim, também de custo para ele. Eu lembro que os clientes falavam, não, e-mail, mídia alternativa, internet, não, besteira. Tira fora. E aí eu lembro que tem um caso que foi bem interessante, que a gente tinha um cliente que atuava na área da educação e ele queria lançar um produto específico para empresários aqui para a região. Tá? E era um negócio bem diferente, assim, era um negócio bem legal. E como era muito específico, eu falei, cara, eu acho besteira ficar pensando em mídia de massa de um modo geral, né? Difícil de você atingir, né? Então, assim, não é necessariamente difícil, mas pensando na rentabilidade da mídia, eu vou pagar um custo pela mídia para pegar um percentual muito pequeno de pessoas, então acho que não vai valer a pena. Aí eu falei, cara, celular está começando a bombar, ainda era caro, mas os empresários já tinham. O SMS. Né? Aí eu falei assim, vou tentar fazer ação de SMS. Aí eu liguei, cara, para BCP. Não existe mais. Né? Não existe, deixa de existir faz tempo. Aí eu queria falar com o departamento de marketing e tal, aí um dos gerentes me atendeu. Pois não, então, o que tá falando? Eu, Fábio, eu trabalho numa agência. Aí expliquei para ele a situação. Eu falei, tem um cliente assim, assado e tal. E eles nunca tinham feito isso? Não, vai vendo. Aí eu falei, eu queria saber se é possível, porque eu sei que no cadastro de vocês, se eu passar o perfil, vocês conseguem fazer a triagem aqui para Mogi das Cruzes e região. Sim. Eu falo quais são as cidades que me interessam. E aí eu queria saber se vocês fazem o disparo, eu mando os anúncios, os textos, e vocês fazem o disparo por aí e a gente combina o valor. Aí eu lembro que o cara virou para mim e falou assim, o cara deu risada no telefone. Ele falou, amigo, celular é aparelho telefônico para falar, né, para essas coisas. Não existia nem esse modelo de negócio ainda. Não existia. Entendeu? Então, assim, e aí você vê... E como que você ia fazer um por um daqui, né? Então me manda a lista que eu faço. É impossível, não tem como, né? Então, assim, e aí você vê, por exemplo, hoje, o que é a mídia, assim. Sim, hoje o celular... No sentido mais amplo, assim, sabe? As pessoas mais jovens, geração Z, não sabem que o celular serve para falar. Cara, é uma briga dentro da agência pra eu falar assim, gente, se o cliente não tá respondendo, liga. Como assim ligar pro cliente? Olha lá, tá lá. Não, como assim ligar pro cliente? Não, liga, o telefone serve para ligações. Não sei se vocês sabem que ele foi feito para isso. Desinstalou a função de ligação. Função de ligar, né? Mas é incrível como uma mídia mudou tanto, né? Não, e assim, canal, né? E não só o celular, mas assim, o cenário de mídia de um modo geral, né? Sim. Porque naquela época, de novo, puxando ali para 96, 98, 99, cara, os meios de comunicação impressos, principalmente jornal e revista, eles eram incontestáveis, Sim. assim. Era muito difícil a gente pensar em um plano de mídia sem considerar pelo menos um jornal. É igual hoje, impossível de você pensar em um plano de mídia sem pensar em rede social. Então...
Exatamente. E aí, hoje em dia, por exemplo, os jornais, assim, eles perderam muita participação, sabe? Muita participação. O cenário inverteu. Inverteu completamente. Então, isso só para dizer, sim, que a tecnologia como um todo, ela teve um impacto muito grande nos meios de comunicação ali e vem mudando cada vez mais. E agora, de alguns anos para cá, isso começou a chegar de uma forma mais agressiva dentro das agências também, né? Então eu vejo, por exemplo, e aí eu não sei dizer se é certo ou se é errado, porque nem a gente não vai saber, tô né? lá dentro também da agência para entender como é que funciona o dia a dia. Mas eu já vi muita agência, principalmente agência menor, assim, o cara mandou o time de conteúdo embora, pegou a versão do ChatGPT paga, saca? E tá fazendo isso. Então, vai acontecer com todo mundo? Então, isso é bom, isso não é bom? Quem revisa isso? Até que ponto, por exemplo, isso vai acontecer no nosso mercado como um todo? Eu acho difícil dizer qualquer coisa, mas acho pouco provável que isso domine o mercado, né? Tá. Acho que não vai acontecer. Mas a rotina nossa dentro da agência mudou. Mudou bastante. E a gente vai ter que se adaptar, né? De novo, né? Como falei de 96, ano que vem completo 30 anos, cara, eu lembro que quando eu tive os meus primeiros contatos em agência, cara, a gente usava, sei lá, CorelDRAW 2. 2, sim. Sabe? Eu comecei no 6. Então a galera escrevia, diagramava as páginas assim, tipo em PageMaker, assim, sim, sabe? Sim. E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns diretores de arte que em 96 eles já eram mais velhos, assim, e que eles curtiam fazer na mão. Entendeu? Então, assim, é isso. Meu pai era pista, ele colocava... Olha, cara, sensacional. Sensacional, né, meu? A galera hoje não sabe... Eu acho que, tipo... Não, a galera nem sabe mais o que é. O que é isso, né? Tipo, você ter uma pessoa dedicada a ficar colocando a letrinha pra rodar os clichês, rodar as coisas. Cara, é genial. Então, cara, é uma mudança muito grande. O que eu penso muito e que me assusta um pouco muitas dessas mudanças levaram 10, 15, 20 anos para acontecer. Hoje, de um ano para o outro, de um mês para o outro, você tem coisas acontecendo, né? Cara, mas a tecnologia sempre vem com ônus e bônus, né? Para tudo, né? Assim, desde a gente na ponta como consumidor final até a gente como profissional, assim. E, a gente vai ter que se adaptar de uma certa maneira, né? Óbvio que tem pessoas que vão ter mais dificuldades para isso, mas essa adaptação vai ter que ser necessária. E você já vê mudança hoje, por exemplo, para o mercado de pesquisa, para o mercado de geolocalização, para o mercado de geomarketing? Então, vamos lá, vamos entrar nesse ponto. Hoje em dia, obviamente que a tecnologia já facilita muito a nossa vida, né? A gente já não tem mais que ir na rua com a prancheta, ali. Eu respondi muita pesquisa na prancheta. Né? Então, assim, a gente até tem rua ainda, tá? Que é super importante. Mas é aquela coisa, cara, já chega com forms da vida, tudo pronto, e aí o entrevistador vai te abordando normalmente, ele já vai preenchendo ali. Assim que ele dá o enviar, por exemplo, é automático. Esse questionário já sobe para um banco de dados e a gente já começa a fazer, por exemplo, a tabulação e análise em tempo real. Então, assim, cara, facilita muito. Então, hoje uma pesquisa básica para 200, 300 pessoas, você levava uma semana para fazer, você faz em 1 hora na rua. Então... Assim, também depende. Porque, na verdade, quando a gente envolve pessoas... Quando, cara, envolver o elemento humano dá uma zoada, assim. Porque a gente depende da disponibilidade e atenção delas, né? Então, quando a gente... Por exemplo, a gente está com uma pesquisa agora, inclusive no norte do Brasil, com equipe de campo. Né? E no Vale do Paraíba. Então, a gente está com duas equipes, uma no norte, outra aqui no Vale. Né? Assim, na rua, literalmente, entrevistando as pessoas. Então... Primeiro que o brasileiro, no modo geral, ele não é muito fã de pesquisa, né? Não então, assim, a gente toma muito não na cara. Muito não, assim. Então, vamos supor, cara, se eu tô querendo, sei lá, entrevistar o público adulto, um exemplo, acima de 35 anos e é presencial, se eu vou precisar de 300, eu vou ter que falar, sei lá, com umas 3.000, 3.500 pessoas. Assim, entendi, para conseguir 300. Para conseguir chegar nessas 300. Assim. Um parênteses aqui, tá? Eu não lembro se foi você ou se foi outro professor na faculdade que falou que... eu acho que foi você que deu aula de pesquisa pra gente.
eu já estava mais pro final, porque foi perto do TCC pra gente fazer a pesquisa pro TCC. É real, a gente que é de publicidade e propaganda, não poder responder pesquisa? É enviesado a gente responder pesquisa? Não, da publicidade e propaganda não. Normalmente, assim, a gente tem alguns... Depende também muito de quem a gente quer entrevistar, mas normalmente a gente pergunta, você trabalha com pesquisa, tem algum envolvimento e tal? Aí se a pessoa geralmente fala que sim, a gente... Tenta tirar fora, descarta. Assim. Porque é enviesada a nossa resposta. Pode ser enviesado, ou a maneira como ela vai analisar o questionário e responder vai ser diferente. Entendi, então pode ser que tenha alguns efeitos dessa forma. Não é uma regra, mas é melhor evitar. Geralmente a gente acaba fazendo. A não ser que realmente a pesquisa seja focada nesse público, né? Mas caso contrário, eu vou fazer uma pesquisa para publicitário, mas eles não podem responder. Como que faz? Que inclusive nós fizemos pela Hub e o da app. Sim, né? Cara, resultado incrível. Uns 2 anos, bem né? Legal. Um ano e meio, mais ou menos. Foi, acho que no segundo semestre... Tá com 2 anos. Tá com 2 anos. Porque foi no segundo semestre de 2023. Sim. Que a gente fez ali. Legal. Foi uma pesquisa bem bacana. Assim. Precisamos de voltar com ela aí com alguns pontos. Foi bem bacana. E aí, só para puxar o gancho, então, sim, em relação à parte da tecnologia na pesquisa, cara, nesse ponto a gente ganhou muita agilidade, porque... Quando era no esquema da prancheta, então, primeira coisa, assim, todo mundo vai lá, preenche. Aí acabava o dia, a equipe de campo voltava, a gente recolhia as folhas, aí alguém ia imputando os dados, tipo, no Excel, um por um, assim, sabe? Eu acho que eu fiz isso na faculdade, porque a gente tinha que fazer no papel para depois mostrar para vocês A gente não... A tabulação. A tabulação, eu lembro que... Eu até questionei, mas, por que a gente não faz no Forms? É rapidinho. Mas a gente teve que fazer no papel. Mas a gente tá falando de 12 anos atrás, né? Por mais que ainda tinha, eu acho que ainda tinha muito professor que queria ver que a gente fez o exercício de campo, né? Pode ser. Então, eu lembro que a gente fez muito papel. Acho que no meu caso deu uns 150 papéis que a gente preencheu e eu tive que passar um por um pra tabela, pro formulário. É um saco. Imagina há 20 anos atrás você ter que fazer com 2 mil questionários. Não, era terrível, assim. A gente perdia um tempo gigantesco. E hoje, por exemplo, quando a gente fala de pesquisa qualitativa, por exemplo, Focus Group, então como é que funciona o esquema de Focus Group? A gente tem uma reunião, um número de pessoas, né, fechado, assim, no ambiente, a gente joga os temas e as pessoas vão discutindo a respeito daquele tema. Então, normalmente, um grupo focal vai ter ali 8, 10, 12 participantes, alguma coisa assim. E tem, 15, 20 perguntas, todos eles falam e a gente fica ali 2 horas e pouco discutindo. Cara, a gente tinha que ir transcrevendo depois, gravava, porque tinha que fazer a transcrição. Você fazia a transcrição da conversa inteira? Inteira. Alguém ouvindo e aqui, ó. Sim, aí uma transcrição, por exemplo, de um focus group de 2 horas levava 2 dias, porque você não consegue fazer na velocidade da fala. Então volta, ouve de novo. Acho que eu vi tal coisa, deixa eu voltar para ver se e às vezes não era, e aí você pegava e tinha escrito o final da frase inteira, interpretado, a gente tinha que apagar e reescrever, literalmente. Então, por exemplo, hoje já tem inteligência artificial, que, cara, eu subo o arquivo de áudio, em meia hora ele me dá ali o texto transcrito bonitinho só para eu fazer depois a análise, entendeu? Caraca. Então, assim, isso, e nesse ponto ajuda bastante. Ajuda bastante mesmo. Legal. Então, a gente já começa a sentir esses efeitos, por exemplo, da tecnologia, da inteligência artificial chegando na pesquisa. Você acha que é muito difícil hoje, por exemplo, você vender uma pesquisa para um cliente. Ele acha às vezes, mas põe na internet aí. Ele acha também que é muito banal. Eu tento sempre falar assim, gente, é muito importante a questão da pesquisa, né? Pesquisa principalmente para empresas com muito tempo de mercado, que ela acha uma coisa e quando vai ver o mercado mudou e não é nada do que ela pensava. Mas eles ainda não entendem mal entendem a importância de marketing, né? Vamos dizer lá sobre pesquisa de mercado. Você acha que hoje, com a tecnologia, está facilitando um pouco esse acesso e a galera começar a entender que precisa entrar, precisa de uma pesquisa de mercado, precisa para entender produto, lançamento, para entender até o meu próprio posicionamento dentro do mercado. Às vezes eu acho que eu me posiciono de uma forma e o público me vê de outra. Você acha que hoje está facilitando ou ainda é uma barreira grande? Eu acho que tem mudado bastante, assim, positivamente. Tá. Por que eu estou te falando isso? Quando eu e o Fábio Castilho, né, conversamos em 2013 para abrir a Hub, a gente ficou muito assim na dúvida, né? Cara,
vamos pensar aqui na região do Alto Tietê. As agências de publicidade que são full service, a maioria delas mal consegue se manter. Sim. A gente vai abrir uma empresa de pesquisa, assim, tipo, vai ser muito aleatório o negócio, assim, muito específico. E, cara, assim, tá aí. A gente tá desde 2013, né? É óbvio que a gente tem muito cliente de fora da região, mas a gente já fez trabalhos de pesquisa, assim, uns trabalhos bem legais, assim, de pesquisa para empresas locais de lá para cá, assim. Shopping, né? Não, cara, assim, não, é que o shopping ainda é um grande player, né? Sim. Daqui da região, mas a gente já fez para, cara, rede de calçado, salão de cabeleireiro, a gente já fez, por exemplo, para escola de música, escola colégio mesmo. Sim. Então, assim, é bacana começar a perceber que essas empresas, em teoria, de menor porte eu digo em relação a investimento de marketing, faturamento e tal, eles já começam a entender, estão começando a olhar um pouquinho a respeito disso. Tem ainda um longo caminho, né, para a gente poder amadurecer tudo, com certeza tem. Mas a gente já tem sentido diferenças, assim, sabe? Então, antes era uma coisa, sei lá, 20 anos atrás, falar de pesquisa para empresa. Era caro também, né? Era muito caro fazer Era muito assim, o cara pensava, eu mal sustento a minha agência, eu vou ter... Porque, assim, isso é um problema, né? A maioria das empresas, elas acabam não tendo um budget planejado para pesquisa. Não tem budget planejado mal para o marketing, né? Então, porque quando... E foi um choque muito da faculdade para a vida real, porque a faculdade, pelo menos na minha época, olhava muito para você trabalhar em grandes agências. Por exemplo, você tinha matéria de mídia, que eu quero me tornar um profissional de mídia, mas eu vou trabalhar lá em São Paulo, na grande agência. Meu sonho era entrar na África, era entrar numa DDB, entrar numa DM9, porra, aquele escritório lindo, gigantesco, com um monte de profissional. Mas entrei no mercado de trabalho, tomei uma porrada, porque não é assim que funcionam as coisas. E aí você chega e fala pro dono de uma empresa. E aí, na época, eu trabalhava de estagiário numa empresa menor. E eu falava, pô, mas legal, eu sou o único cara de marketing, estagiário de marketing, que não tem ninguém de marketing. Tá, mas qual que é o budget pra gente trabalhar? Ele, não, me passa os orçamentos e a gente vê se dá pra pagar ou não. Então, é muito diferente a realidade de, pô, beleza, eu tenho um valor a tentar usar ele pra desenvolver alguma coisa, do que, cara, eu tenho que defender a unhas e dentes aqui o orçamento da campanha e fazer o cara comprar esse orçamento dessa campanha. Então, a realidade é muito diferente, porque hoje as empresas não têm mal pro marketing, imagina pra questão de pesquisa de mercado. Sim. Eu, às vezes, quando entro em players maiores, eu já falo assim, ó, gente, a gente vai precisar, em algum momento, olhar pra parte de pesquisa, a gente precisa separar uma verba pra isso. Quando e como vai ser, a gente vai ter que estudar, mas a gente precisa, em algum momento, olhar pra isso. Eu vejo que em grandes players é mais fácil da gente ter essa conversa. Mas quando a gente olha para um player menor, para uma empresa menor, é um pouco mais complexo. Não, concordo. E aí também, assim, né, a pesquisa, por exemplo, da mesma maneira que a publicidade sofre um pouco daquela percepção do início da conversa, de que não, publicitário é só o cara criativo e pronto, né? Pesquisa também a gente acha que eu digo assim, o senso comum, né, acha que é muito isso, tipo, a pranchetinha ali ou um forms da vida, que não é um problema. É né? uma parte da pesquisa. É uma parte, mas pesquisa, na verdade, é muito mais, né? Porque o que acontece, Adam? A gente tem que entender que pesquisa é uma forma da gente levantar dados para entendimento de um cenário, para tomada de decisão. E aí... existem N maneiras da gente realizar pesquisa. Assim, eu posso realizar uma pesquisa, por exemplo, com o meu público consumidor, eu posso realizar uma pesquisa só analisando a minha concorrência direta e confrontando com o que eu faço, o que eu vendo e como eu faço e vendo, entendeu? Eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa de potencial de área, de município, de cidade. Minha geolocalização. De geolocalização também. Posso fazer uma pesquisa só de comunicação, entendendo, por exemplo, assim, como é que os meus concorrentes eles se comunicam, se posicionam, em quais mídias eles estão, como anda a performance dele, por exemplo, nas redes sociais comparadas com a minha, o que eles fazem
de bem feito, que faz sentido, por exemplo, eu utilizar como um benchmark aqui e fazer também, Legal. sabe? E o que eu faço melhor do que eles e vou explorar isso ainda mais para tornar mais visível essa diferença que a gente tem sobre eles. Então, a pesquisa ela pode ser muito ampla, assim, né? E aí a gente tem N métodos, N maneiras, N formatos abordagens de diferentes, você chegar no diferentes, resultado, sim, entendeu? sim. Se hoje a gente fosse falar para um cara, pequena, média empresa, que está em ascensão, acho que a empresa muito que olha para uma questão de comunicação, principalmente para pesquisa, ela vai olhar porque ela precisa expandir e ela tem, às vezes, falta... Sabe, alguém para falar vai, né? E esse alguém que vai falar o vai é a pesquisa que vai falar, ó, você tá indo pro caminho certo ou pro caminho errado, muda a rota. O que você falaria para esse cara que tá em dúvida de contratar hoje uma pesquisa ou não, assim, realmente tem esse medo, assim, não entende, não sabe muito. O que a pesquisa vai fazer pela empresa dele hoje, assim? Cara, assim, eu acho que se esse empresário, se esse empreendedor, por exemplo, ele tem dúvidas, eu acho que valeria a pena ele bater um papo com a empresa de pesquisa. E qualquer empresa de pesquisa, tá? Para pelo menos ouvir e entender. Porque provavelmente nessa conversa, o pessoal da pesquisa vai conseguir apresentar para ele algumas possibilidades que talvez ele nem tivesse ideia, não, sabe? Nem imaginasse que pudesse existir e que fizesse tanto sentido. Aí, por exemplo, fazendo um gancho que é bem interessante, né? Hoje, por exemplo, eu tenho 2 operações, né? Além das aulas, eu tenho a Hub com Castilho e eu tenho a GeoInsight. E a GeoInsight, que é minha, eu foco diretamente em geomarketing. O geomarketing é uma forma de você fazer uma análise e um entendimento também de mercado. Tá? Então, às vezes, por exemplo... O cara vira e fala assim, tô pensando em abrir um negócio no local tal. Né? E aí é bacana porque eu falo para ele, vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender o local tal para ver se faz sentido para você. Porque uma coisa que a maioria das pessoas não sabe ou não se dão conta, pelo menos não conscientemente, é que os locais, eles possuem vocação, assim como as pessoas. O que eu quero dizer com vocação? Se de repente, por exemplo, esse local tem uma vocação para ser uma escolinha infantil, não adianta abrir uma loja de calçado. Entendi. Porque provavelmente ali talvez não faça sentido para a operação da loja de calçado. E às vezes o cara não deu certo, às vezes é só pelo local que ele colocou a empresa dele. Exatamente. Então, assim, às vezes o local comprometer o restante da operação. E aí, o tamanho do investimento aluguel do ponto, contratação de equipe, compra de estoque de produto, gasto em comunicação, tempo e frustração. Porque no final... sai frustrado, ele às vezes até desiste do que ele tá fazendo. Então, assim, só para dar um gancho, acho que isso tem tudo quanto é cidade, provavelmente do mundo, assim, que sempre tem um lugar que até parece ser interessante, abre o negócio fica 6 meses, o ano fecha, abre outro, fica mais 6 meses. Parece pet cemitério, parece que enterraram alguma coisa ali. O pessoal fala que o lugar tem uma alma ruim. Então, exatamente, mas na verdade, assim, provavelmente não entenderam qual era a vocação daquele local. Que legal. Entendeu? Quem faz um trabalho muito magnífico em geomarketing é a galera do McDonald's, né? Eles têm uma pesquisa bem... As grandes redes, elas fazem, né? Então, assim... Tem aquela brincadeira, né? Toda vez que abre o McDonald's, vem o Burger King e abre uma do lado, porque sabe que ali funciona, né? O Subway. Então, assim, a gente tem grandes exemplos, assim, aqui no Brasil, né? O McDonald's faz isso, o Cacau Show faz isso, o Boticário faz isso... Pão de Açúcar faz isso. Por exemplo, você pegar um Boticário que normalmente eles colocam dentro de shopping, o local onde ele vai ficar dentro do shopping também é estratégico? Também, porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, num shopping, nem todos os corredores... Tem fluxo direto. Tem fluxo direto e tem o mesmo... Assim, nem todos os corredores têm fluxo direto, nem todos os corredores têm a mesma quantidade de fluxo e nem todos os corredores têm o mesmo perfil de pessoas passando em todos os locais. Influencia, por exemplo, a loja que vai ser aberta do lado da minha. Com certeza, com certeza. E isso não só shopping, inclusive na rua. Legal. Tá? Então, por exemplo, assim, inclusive, a gente sempre fala isso, né? Vamos dar uma olhada.
eu pensei em abrir um determinado ponto. Ok, é legal, é legal. Então tá, vamos entender melhor. Quem que é a tua vizinhança? Porque dependendo da vizinhança, pode repelir o público que você quer atingir. Montar uma igreja do lado de um bar é meio estranho, né? Ou não. Ou não, depende do marketing. Então tem isso, tem aquela questão, por exemplo, de negócios complementares. Então, né, o que é um negócio complementar? Cara, uma papelaria do lado de uma escola. E aí tem um outro ponto também que é interessante, que são o quê? Os polos. Tá. Isso é uma coisa muito legal. Porque, por exemplo, assim, vamos pensar, o que é um shopping? Cara, um shopping, na verdade, ele é um grande polo concentrador. Então, assim, quando eu resolvo ir para um shopping, não importa qual shopping seja, eu resolvo ir para lá porque ele oferece muitas coisas no mesmo local. Sim, o que vai ter público para mim. Entretenimento, consumo, o que eu quiser. Então, eu tô falando assim, eu como Fábio consumidor, tá? Então, assim, eu vou dar uma volta no shopping porque eu convenientemente tem tudo lá, né? Então, isso é um polo. E aí, esses polos, eles têm uma capacidade de atração muito grande. Legal. Então, assim, beleza. Então, vamos sair de shoppings. Vamos pensar em polos de rua? Tem vários. Então, por exemplo... Rua das Noivas lá de São Paulo. Cara, tá. Você atrai noiva de tudo quanto é lugar do Brasil. Quando eu casei, minha esposa foi pra lá. Mas aqui a gente tá perto, né? Mas tem mulher que sai de Manaus, por exemplo, e vai pra lá, entendeu? Por quê? Porque ela sabe que tem uma grande quantidade de lojas que ela vai resolver o problema dela. Exatamente. E ela vai poder escolher com calma. Negociar, ver prazo, ver preço, ver modelo, ver tudo. Então, aquela coisa do assim, concorrente bom e concorrente longe, às vezes não. Entendeu? Às vezes você consegue montar um polo ali com mais capacidade de atração. Por exemplo, é muito comum lojas de carro, concessionárias estarem próximas. Porque isso forma um polo. Ainda mais quando é produto de compra comparada. Então, imagina a seguinte situação. Carro que às vezes é preço, porque os dois têm o mesmo carro. Então, imagina a seguinte situação, assim, o Adam tá querendo trocar de carro, você tem o seu carro vale, por exemplo, 200 mil, você quer dar ele de entrada, em média, 200 mil tabela, né, óbvio, e aí você também tá pensando em acrescentar um pouco mais. Então vamos supor, se eu conseguir tirar uns 100 no meu carro, eu vou jogar mais uns 100, 150 e ok. Beleza, aí você vai naquela rua onde tem medo de concessionária, cara, você vai entrando dentro de cada uma, aí entra, mostra o teu carro, vê se tem algum que te chama a atenção, senta com o vendedor, fala, cara, tô pensando em dar ele de entrada, quanto você avalia, qual é os juros, como é que funciona, beleza, anota tudo pra mim, você sai ali e vai pra loja do lado. Do lado fazer a mesma coisa. É muito mais cômodo. Pesquisa, né? Exatamente, pra tomada de decisão. Então é muito mais cômodo, é muito mais confortável. Então, assim, é legal perceber isso, até que ponto, por exemplo, é bacana eu estar isolado, eu estar próximo, porque se eu estou próximo eu consigo ter uma capacidade de atração. E aí a capacidade de atração, por exemplo, ela é muito ligada com um negócio que a gente chama no GEL de área de influência. Então, o que é uma área de influência? Todos os negócios, sem exceção, eles têm a sua área de influência. Alguns negócios têm áreas de influências menores, outros têm áreas de influências maiores. Tipo uma barbearia, a área de influência é menor do que um McDonald's numa escola. Então, imagina o seguinte, pega uma padaria. Tá? O raio da área de influência ali vai ser 500 metros, 800 metros. O que significa isso? Significa que dentro desse raio de 500, 800 metros, provavelmente vai se concentrar 70%, 80% do público que consome lá. E esporadicamente um ou outro aí por facilidade passa ali, passagem e tal. Quando eu vou, por exemplo, para uma universidade, então pega de novo a UMC. Cara, o raio de influência da UMC é 40 km, 50 km, até mais, porque a gente tem aluno do litoral, a gente tem aluno do Vale, a gente tem aluno de São Paulo, sabe? Então, assim, a área de influência da Universidade de Mogi das Cruzes é muito mais ampla, é muito maior. E aí você tem que entender... Mesmo ela tendo a concorrente do lado atravessando... mas ainda assim, né, ela tem essa capacidade de atração. Legal. Então, o que acontece? Se de repente, por exemplo, a loja lá de calçados de rua tem uma área de influência mais ou menos de 1 quilômetro, se eu estou numa rua que tem uma meia dúzia de lojas de calçado, de repente essa área de influência já sobe para 3, 4. Entendi. Porque as pessoas entendem que aquele polo, aquela variedade de lojas é vantajosa para ela ir lá pesquisar informações, produto, preço, produtos para tomar a decisão de qual comprar. Influência direta, às vezes influência indireta, como um mercado,
ter um negócio para comer ali ajudaria a facilitar eu ir lá. Exatamente. Isso é um movimento legal que tá, por exemplo, acontecendo em várias cidades, como Mogi tá acontecendo isso, a gente tá abrindo vários polos, né? Então, recentemente a gente tem em bairros mais distantes aquela descentralização das lojas indo para bairros, né? E aí você tem, por exemplo, o Pátio Mogilar, você tem outro pátio acontecendo não sei aonde, vai abrir um aqui na Mogi Bertioga também. Perfeito. Essa é uma visão de descentralização justamente para você criar esses polos mais próximos do público? Então, é legal, assim, porque agora a gente já começa a falar de cidades, né? E, cara, esse tema, assim, ele é fascinante, porque é importante eu entender as características e o comportamento, por exemplo, da cidade que eu vou operar, né? Então, cidades pequenas, elas ainda têm uma região central muito concentrada. Então, é muito, né, monocentral, né? Por quê? Porque o deslocamento é fácil. Então, a cidade é pequenininha, de qualquer lugar que eu esteja, por exemplo, ali, dentro da área municipal, 5, 10 minutos eu chego no centro. Então, como o deslocamento e o acesso é muito prático, não se justifica você ir abrindo outros centros espalhados, entendeu? Mogi é uma cidade que está ali praticamente com 500 mil de habitantes. Quinta né? maior, eu acho, do estado, se eu não me engano. Não, acho que é um pouco menos, mas assim, está entre as maiores, grandes, assim, né? Então, assim, o que acontece? Cara, a gente está falando de uma cidade ali que tem ali perto do seu 500 mil de habitantes, e aí, olha o trânsito, né? O trânsito está cada vez mais complicado, até por conta da estrutura... de como ela foi criada, assim. Ela era uma mesmo, assim. Era uma cidade, para quem não sabe, Mogi é uma cidade muito antiga, muito velha. E a maior parte das ruas centrais foram feitas para andar carroça. E aí, no entanto, a maioria delas virou calçadão porque não passava mais carro. Então, a gente tem esse problema de logística porque é tudo muito apertado, muito pequeno. E tem um fluxo gigantesco de veículo aqui, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Nesse caso específico, por exemplo, o acesso no trânsito é ruim, em qualquer horário que você vai, o trânsito tá tudo lotado, justamente por conta da condição que as vias oferecem, assim. Então, como o Mogi tem se expandido, e aí, obviamente, que a gente está falando de expansão de população, expansão populacional, então você só tem a opção, por exemplo, de ir para as beiradas, né? Então, assim, você começa a ter um crescimento muito grande no rodeio, um crescimento muito grande na Mogi Bertioga, e provavelmente esses vão ser os dois vetores de crescimento de Mogi para os próximos anos. Por quê? Porque pro lado de Brás Cubas... Já não tem mais espaço. E não é só por conta disso, né? Porque quando você vai pro lado de Brás Cubas, Jundiapeba, acabou bem Suzano. Então, você tem a limitação do outro município, né? Então, quando você começa, por exemplo, a ir para esses lados de Brás Cubas, do rodeio ali, de César de Souza e da Mogi Bertioga, começa a fazer sentido você tem espaço ter para crescer. Esses polos ali para centralizar coisas básicas. Farmácia, exatamente, padaria, mercado. Coisas do dia a dia ali, exatamente, né? E aí, obviamente, que coisas mais complexas, serviços mais complexos, tal, eu venho para o centro, ou um consultório médico, coisas parecidas. E isso, inclusive, acontece entre cidades. Então, é um ponto interessante, assim, porque se descobriu tempos atrás, já tem um bom tempo, né? Que assim, aquela força gravitacional do Newton de que corpos maiores atraem corpos menores, funcionam entre cidades também. Legal. Então, por exemplo, pega aqui o Alto Tietê. A gente tem 10 cidades que compõem a região. Mogi é a maior. Mogi é a cidade que atrai. Então, Mogi recebe muito mais consumidores e pessoas que vem de Biritiba, de Salesópolis, de Arujá, de Suzano, de Pó, de Faz de Itaquá, do que o contrário. Ela recebe muito mais do que cede. Dificilmente alguém que mora em Mogi vai para uma cidade, para uma outra cidade menor para consumir exatamente, um produto assim, mais, principalmente mais varejista, né? Esses produtos mais de commodity, do dia a dia, né? Assim, só que em compensação, Mogi cede para São Paulo. Sim. Entendeu? Corpo maior. Atrai corpo menor. Qualquer coisa maior que você precisa fazer, você ou mais sofisticada, ou mais complexa. Então, dependendo, por exemplo, eu vou precisar de um determinado procedimento cirúrgico que talvez aqui não tenha, então São Paulo vai ter. Então, você começa a perceber, assim, que existe essa dinâmica. Então, quando, por exemplo, eu penso em Mogi, além
do público, por exemplo, que a cidade oferece ou que determinada área oferece, eu ainda posso beber por tabela desse público flutuante. Isso tudo faz parte de uma pesquisa de geomarketing. Exatamente. E você vai olhar para tudo isso desde a rua até esse macro da cidade, do estado que ela tá, sei lá, rodovia, por exemplo, a gente tem muita rodovia perto, então faria sentido ter uma empresa de logística próxima, porque a gente tem saídas fáceis. E inclusive também, Adam, assim, a gente olha o que a gente chama de barreiras invisíveis. Então o que é uma barreira invisível, tá? É assim, algo que ou vai atrapalhar o acesso, dificultar o acesso da pessoa, ou não tem acesso mesmo. Então, por exemplo, assim, a gente fez um estudo de geomarketing para um cliente da área da saúde, que tem várias unidades espalhadas aqui no Alto Tietê, e aí a gente viu, por exemplo, que lá em Poá, né, 90% do público que consumia ele não cruzava a linha do trem. Então era ideal você colocar um de cada lado. É isso. Sim, eu era de Poá, eu sei como que é. A gente não cruza então, mesmo. E assim, cara, é impossível? Não é, mas é um puta trampo, entendeu? É um baita do rolê que você tem que dar ali pra poder cruzar. É difícil ter que passar por baixo. Então, a linha ali do trem, ela corta a cidade em praticamente duas. Então, por exemplo, você começou a falar disso, me veio na cabeça, por exemplo, eu colocar uma empresa na Mogi Bertioga. É legal, porque, uma rodovia legal, bacana, é fácil acesso, ela tem acesso fácil para o centro de Mogi, tem acesso fácil para Biritiba, você quer ir para Dutra, para Ayrton Senna também é fácil, mas se eu pegar a temporada, eu perdi todo o acesso, porque ali lota e ninguém consegue entrar e sair. Dependendo de como for, dependendo do meu negócio, eu posso atrapalhar o meu negócio, pode porque ter esse impacto travou também. a rua ali. E ainda mais se for algo que não tem apelo para os turistas, sim, por exemplo, uma empresa de logística que precisa dos acessos ficaria mais difícil nesse momento. Temporada, carnaval, feriados prolongados. Sim. Então você tem que pensar em tudo isso. Porque assim, o território... E não tem como desassociar, porque o território ele vai influenciar na dinâmica do teu negócio. Minha empresa é digital. Então, por exemplo, a gente é uma agência, é muito mais digital. Dificilmente alguém vai no meu escritório, mas eu vou montar um escritório. Influencia tudo isso daí também? Essa logística? Se você vai montar, aí de repente, assim, montar em um local, mesmo que os clientes acabem não te frequentando ali com frequência, com frequência, né? Te visitando com frequência, melhor dizer, é legal pensar num local que seja fácil, por exemplo, de acesso principalmente para o seu time, se for trabalho presencial, né? E assim por diante. E aí, um outro ponto que eu acho que é legal colocar aqui é que assim, mas o meu negócio é online. Né? Então, vamos supor, eu tenho um e-commerce, eu não tenho nem ponto físico. Bom, o gel vai impactar do mesmo jeito. As pessoas não se dão conta disso. Eu vou dar um exemplo. Assim, pensa, por exemplo, em Mercado Livre. Imagina, eu não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu algumas vezes de eu jogar lá, pesquisar a respeito de um produto, aí eu acho um produto com preço legal, aí na hora que eu clico nele aparece mensagem assim, não enviamos para tua região. Ou o preço do frete é mais caro do que o próprio produto. Cara, exatamente. O que acontece? É o impacto da geografia. Então, mesmo online, esse tipo de coisa acontece. A gente fez um trabalho para um cliente em São José dos Campos. O cara, ele tinha a operação física e o e-commerce deles. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e plotei o endereço de todos os clientes que compraram dele na loja física e montei um mapa de calor. E aí eu plotei o endereço de todos os clientes que compravam no e-commerce dele e montei um mapa de calor. E aí eu sobrepus um mapa sobre o outro. Os dois mapas eram iguais. O que ele descobriu com isso, que ele não sabia? Que o e-commerce dele não funcionava como ele imaginava. O que não é atender a galera que está ali, ele quer atender quem está fora. Exatamente. É para ampliar, não Exatamente. E não para continuar atendendo as mesmas pessoas que já compram. Né? Senão não faz sentido nem eu ter a loja física. Aí ele falou assim, cara, eu não sabia que estava tão mal utilizado, subutilizado. Porque, cara, São José dos Campos, uma cidade com 700 mil habitantes, é gigantesca, assim, sabe? Com um potencial enorme. E a mancha do e-commerce dele estava justamente sobreposta em relação aos consumidores do ponto físico. Então, a gente percebeu que, assim, cara, conversa com tua agência, faz uma estratégia.
específica ali para o teu e-commerce, para você conseguir ampliar e principalmente extrapolar São José dos Campos. Sim, a ideia do digital é exatamente, exatamente. Pega as cidades ali, que não todo o Brasil, obviamente, mas pega pelo menos as cidades ali do lado, as cidades de pequeno porte que ficam ali girando ao redor, gravitando ao redor de São José dos Campos, e aí você aumenta esse teu potencial. Então, assim, isso é muito louco, porque o digital, ele me dá a possibilidade de eu vender para qualquer pessoa do mundo. Mas se eu vendo ou não, isso é uma outra história. Existe muitos poréns no meio do caminho. Exatamente. E hoje você faz tanto esse trabalho de pesquisa com a Hub, que seria uma pesquisa mais de pessoa, de entendimento, de posicionamento de marca, que seja de até posicionamento da própria empresa com os colaboradores. Eu lembro que a gente já falou sobre isso, né? Essa pesquisa de clima, né? Clima de da empresa, satisfação. Mas também tem a de geolocalização. Essas duas empresas hoje elas entregam isso que a gente comentou sobre pesquisa aqui. Exatamente. E para falar com vocês é por onde? Cara, pode ser, por vários caminhos. Pode ser por e-mail, pode ser hoje pelo número do... Hoje o site da número Hub é? hub.etc.br. Legal. E o da GeoInsight é geoinsight.com.br. Gente, tá na descrição aí do vídeo e também coloquei para vocês poderem encontrar, ou o seu Instagram também, se quiser te chamar no direct, posso? Também. Posso te mandar depois? Pode. Então pode. Fica mais fácil, porque eu não lembro agora de cabeça. O Instagram apareceu aí na tela para vocês e tá na descrição do vídeo. Mas, cara, é muito legal que o que eu sempre trago gente nova e diferente para falar de N assuntos sobre comunicação e marketing é que desde tráfego pago, design, comunicação, jornalismo, que a gente trouxe o Chavedar aqui, falamos sobre texto, sobre comunicação falada, sobre tom de voz e até, cara, a gente tá falando de pesquisa, antes mesmo de eu pensar em fazer qualquer coisa, eu tenho que pensar em pesquisar, entender se é realmente o caminho. O marketing não é só aquilo que a gente comentou lá no começo, que a galera tem essa visão e a gente consegue com esse podcast trazer toda essa visão que é muito mais complexa do que realmente as pessoas pensam. E às vezes é muito mais complexo do que a gente mesmo que tá na área pensa que é, né? Então, você tem ali as subtarefas, subcoisas, itens para se fazer e eu gosto muito dessa visão que mostra o quão é complexo o nosso trabalho e que não é qualquer um que sabe botar a mão e fazer o negócio funcionar, né? Queria te agradecer muito pela participação e quero trazer algumas outras conversas no futuro. Comentei com você aqui no bastidor que a ideia é trazer vocês e profissionais da área para a gente realmente trazer isso como um palco de conversa, de conexão, de diálogo e realmente de discussão sobre N temas da nossa área, justamente para a gente provocar o mercado e a gente mudar o mercado um pouco. E eu queria aproveitar a tua câmera ali para você deixar a tua mensagem final aí, teu adeus e teu... Enfim, é sua. Quer Deus dar não, até logo, né? Até logo. Não, Deus é muito mas definitivo. mas eu falo que é uma mensagem que você quiser falar pra tua mãe, fica à vontade que a câmera é sua e o momento é teu. Rapaz, uma boa pergunta. Não, na verdade, assim, eu queria agradecer mesmo a oportunidade, foi muito legal te ver a Bárbara também. Até achei que você ia estar aqui com a gente. Tô feliz com a conversa, assim, eu acho que foi super bacana. Eu espero poder colaborar, com certeza, ajudar, né? Você vai deixar os meus contatos, então qualquer dúvida que tiverem, podem me acionar, eu estou à disposição, a gente vai conversando e eu estou à disposição para futuros encontros. Boa, fechou. Eu não falei aqui, mas vou deixar em aberto pro próximo. Você vai trazer aquela aula que você tá me devendo há 10 anos. Pra quem não sabe, o Inoue, ele é um fanático por Star Wars. Eu também sou um aficionado pelo tema nerd de Star Wars. Ele falou lá na época da faculdade que tinha uma aula sobre marketing e Star Wars e o mundo de Star Wars e todo esse ecossistema. Tá me devendo e a gente vai trazer pra galera aqui também. Eu preciso finalizar ela, tava comentando com você, com né? certeza. Cheguei a fazer pesquisa, montei mapas mentais, assim, até que eu detalhei bastante coisa, mas eu preciso agora formatar ela e é uma boa finalizar visão o material. Pra galera que tá assistindo, como a tua profissão ajudou a montar esse mapa mental, essa pesquisa. Total. E você usou todo o teu conhecimento de comunicação, de marketing, de pesquisa para desenvolver um negócio que você gosta. Legal. Fica aí o convite para voltar que a gente falar disso daí. Pode deixar, a gente volta a falar. Para você que ficou até aqui, muito, muito obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Lembrando que
como um cara de pesquisa tá aqui do meu lado, eu também olho meus números, galera. Então eu vejo que 60% da galera que assiste não se inscreve no canal. E isso é horrível. Galera, por favor, é um botãozinho. É só descer aí, clicar. Pra você é um botão. Pra mim faz total diferença aqui pra gente fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então deixa aí seu like, se inscreve no canal. Pra você que tem dúvida, que quer fazer qualquer comentário, comenta aí no vídeo aqui embaixo. Isso também ajuda a gente bastante a alcançar mais pessoas. E é isso. Queria agradecer pra todo mundo que ficou aí. Pra você que nos assistiu, muito obrigado. Valeu e fui. Bem, vamos, claro. Como é que é? Aqui, assim mesmo?